louça ali, né? Que vai mostrar, assim, né? Uma louça de chaleira aqui, por exemplo, ela não é da época, né? Mas essas louças, ela só foi comprada para poder guardar as louças que eram da família, algumas, né? Doadas. Nesses quadros aqui, a gente pode ver esse primeiro aqui, mas esse processo, né? Essa vivência de toda a família Santana por aqui. Depois, né? Eles vieram a falecer. Hoje, essa casa, ela é tombada, ela é considerada um patrimônio material, histórico, cultural. Tombada é o termo quando a gente usa, né? Que ela se tornou um museu, se tornou um órgão que não pode mais ter uma outra função a não ser museu para poder contar a história da cidade. Ou seja, não pode demolir ela, não pode fazer, ela só pode sim ser restaurada. Cuidado daqui para frente. Mas até isso que eu estou falando para vocês, até chegar nesse ponto, teve um processo, não foi sempre assim, né? Então essa casa, ela passou por algum momento bem difícil, né? Ela já chegou a ficar bem deteriorizada. Então, aqui tem fotos dela, depois eu gostaria que vocês prestassem mais atenção. Nesse segundo quadro, já é algumas fotos do restauro, né? De quando ela começou a ser restaurada. E o terceiro quadro, então, foi no dia da inauguração, que foi quando ela realmente, em forma de decreto, se tornou Museu da Cidade e Patrimônio Histórico e Cultural, que foi no dia 7 de setembro de 2019, certo? Então, hoje ela tem essa função mesmo, ela é um ponto turístico da cidade, porque há gostos, né? Tem gente que não se interessa, mas tem gente que gosta muito por história e por fazer parte. E assim, por mais que a gente pense que a cultura que a gente não gosta, que a gente não se importa muito, mas nós estamos inseridos dentro dela. Essa casa aqui, como eu já falei, faz parte da história de cada um de vocês. Porque um dia vocês vão crescer e vão querer saber como tudo se tornou, né? Ó, hoje vocês ficaram sabendo, ó, acredito que a maioria já sabia, mas hoje Canelinha, somos uma cidade emancipada, que vai fazer 60 anos agora em dezembro, mas nós já fomos irmãos. Como assim? Nós já pertencemos a Tijucas. Assim como São João Batista já pertenceu, como Leoberto Leal já pertenceu. Então, assim, ó, e isso é um desenvolvimento, né? Quando as emancipações faz parte do desenvolvimento. Mas como é que era lá atrás? Aquele senhor, vamos lá, lembra lá daquele quadro genealógico lá? Aquele senhor, né, que estava no topo. Aquele é o Joaquim José de Santana. Ele era de governador Celso Ramos. Ele veio explorar essas terras para o lado de cá. Mesmo sabendo que era de Tijucas. Então ele veio, ele fez aquisições de terras ali no bairro Moura, que é um bairro que nós temos aqui em Canelinha. Teve residência ali. Criou alguns filhos ali, inclusive o Joaquim José Santana Filho, que comprou esse complexo aqui. Hoje, não só a casa é patrimônio, né? Todo esse complexo aqui ao redor, o Parque Municipal, também é considerado patrimônio histórico e material. Né? Porque material, a casa porque parede é física, né? E o terreno em si não, mas é imaterial, certo? E natural, né? Bom, não era só isso aqui. Esse complexo todo que ele comprou, o filho, né? E até
lá no Cobre, que é um bairro próximo, o próximo passeio que vocês irão fazer, que é na Cachoeira do Rio. E o terreno dele ia até lá, próximo à cachoeira, aqui até nas margens do rio, e aqui para o lado ia até no cemitério, lá na igrejinha do morro também. Então, como vocês podem ver, né, hoje a casa ainda tudo tem um significado, olha só, ela ainda é no morro, né? Olhando lá da avenida, ela fica no morro, né? Então, porque era cultural, a casa do coronel ficar no morro, ser no morro, para que ele pudesse avistar todos os colaboradores, e dizem também que ele tinha até escravos aqui com ele também, certo? Então, ela é uma casa com o pé direito bem grande, né? Ela é uma casa, como vocês podem ver, é sempre muito ventosa no verão e no inverno, porque ela é uma casa alta, bem arejada, né? Ela é saindo ali, a arquitetura dela é do final do século XIX, estava saindo do tradicional para ir para o neoclássico ali, que vocês mais para frente vão estudar isso em história também. Então, assim, ó, lá em cima, nas laterais, tem tipo uma cerquinha assim, né? Mas ela não tem função, não tem funcionalidade, era só arquitetônico mesmo, era só para ornamentar, era só para dar essa diferença, porque na época essa era a casa. Então, era uma casa que mostrava poder aquisitivo, poder, isso tem várias formas de mostrar também, e isso é história. E tudo isso que eu falei até aqui parece ser bastante coisa, e olha que eu estou resumindo, porque eu sei que vocês têm que ir passar em outros lugares. Parece muita coisa, mas isso é uma base que nós temos em um só livro. A gente costuma dizer que é a Bíblia das cidades. Aí, por que eu vou fazer esse gancho assim? É importante da escrita, né? Que nós temos aqui a professora Márcia, professora de língua portuguesa, a literatura na nossa vida. Isso que eu conto hoje é base que está numa folha de um único livro que fala sobre Canelinha, que é Canelinha do Tijucas Grande, escrito por Vanderlei Rover, que foi lá há 37 anos atrás. E lá no livro, ele diz que essa casa, ele contava tudo isso que eu falei, e contava que ele já fazia uma reivindicação para que ela se tornasse museu. E olha, depois de quanto tempo que ela realmente, de fato, foi se tornar museu, né? Então, olha a importância da escrita na nossa vida, certo? Eu acho que eu não cheguei a mostrar, naquele outro cômodo ali, onde era o quarto dele, tem uma escrivaninha.